Então saia da minha vida. O empurrão foi tão forte que minhas costas bateram na parede do corredor, e eu ouvi a risada. A risada dele, do Ricardo, meu genro, vendo sua esposa, minha filha, me colocar contra a parede como se eu fosse um objeto inútil. Mãe, para com isso. Você não entende nada de dinheiro mesmo. Fica quieta aí, disse a Júlia. E naquele momento eu soube que tudo tinha mudado para sempre entre nós. Minha própria filha tinha acabado de me empurrar na frente do marido dela, na frente dos vizinhos que estavam saindo do elevador, porque eu tinha ousado questionar por que ela precisava de mais 5.000 reais emprestados este mês. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido com filhos adultos. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Eu me chamo Márcia do Carmo Reis, tenho 67 anos e até aquela manhã de terça-feira eu ainda acreditava que tinha criado uma filha decente. Moro num apartamento de 2 quartos em Moema, São Paulo, um bairro que eu e meu falecido marido, o Nelson, conseguimos comprar depois de muito sacrifício nos anos 80. Nelson morreu há 5 anos de infarto, me deixando com uma aposentadoria modesta e pelo menos era o que todo mundo pensava, algumas economias bem básicas. O que ninguém sabia, nem mesmo a Júlia, é que eu tinha aprendido muito sobre investimentos trabalhando durante 25 anos como contadora e que nos últimos anos eu tinha feito algumas escolhas muito inteligentes com o dinheiro que sobrava. A relação com a Júlia sempre foi complicada. Desde pequena ela tinha essa coisa de achar que o mundo girava em torno dela. Lembro quando ela tinha uns 12 anos e quebrou o vaso da minha avó, aquele vaso azul que era a única coisa que eu tinha herdado da família. Em vez de pedir desculpa, ela virou para mim e disse: "Por que você está brava comigo? Foi só um vaso velho. Compra outro igual." Mesmo criança, ela já não entendia o valor sentimental das coisas, só o valor financeiro. Achava que tudo podia ser substituído, tudo podia ser comprado. E eu, como mãe bobinha que era, deixei passar. Ela é criança, eu pensava. Ela vai aprender. Mas não aprendeu. Aos 15, quando Nelson disse que não podia comprar o tênis de marca que custava metade do salário dele, ela fez um escândalo que durou 3 dias. Chorou, gritou, disse que éramos pais cruéis, que ela não podia aparecer na escola com tênis vagabundo. Nelson acabou cedendo, fez um empréstimo no banco para comprar o maldito tênis. E ela nem agradeceu direito. Achou que era obrigação nossa dar o melhor para ela, sempre. Aos 20 anos na faculdade, as ligações sempre começavam igual. "Oi, mãe, preciso de uma ajudinha aqui." Era taxa da faculdade atrasada, era material para projeto, era dinheiro para sair com os amigos. Nunca era trabalho, nunca era ela se virando sozinha. E Nelson e eu sempre mandávamos o dinheiro. "É nossa filha", ele dizia. "A gente faz sacrifício pelos filhos." O problema é que para ela não era sacrifício dos pais, era direito dela. Quando ela se formou em letras e decidiu dar aula de inglês em cursinho, eu ainda tinha a esperança de que a vida adulta e a responsabilidade fossem amadurecê-la. Mas aí, ela conheceu o Ricardo, e tudo piorou. Ricardo era daqueles homens que vivem de aparência. Carro financiado, roupa de marca no cartão de crédito, apartamento alugado num bairro caro que comprometia metade da renda dos dois. E a Júlia entrou nessa vida de faz de conta como pato na água. Ela adorava postar fotos no Instagram mostrando restaurantes caros, viagens de fim de semana, roupas novas. Claro que ninguém via que quem pagava grande parte desse estilo de vida eram os empréstimos que ela pedia para mim e para Nelson. Quando Nelson morreu, há 5 anos, eu pensei que ela ia amadurecer, que ia entender que agora éramos só nós duas, que precisávamos cuidar uma da outra. Lê do engano. A primeira coisa que ela fez no velório foi me perguntar baixinho se eu ia continuar morando no apartamento sozinha, como se fosse desperdício eu não dividir o espaço com eles. A segunda foi perguntar sobre a herança que o pai tinha deixado, se eu precisava de ajuda para administrar o dinheiro. Administrar, ela disse, como se eu fosse uma velhinha incapaz. Mas naquela manhã,
Vendo minha filha de 42 anos me empurrar e rir da minha cara junto com aquele marido arrogante, eu finalmente entendi uma coisa. Para a Júlia, eu não passava de uma fonte de dinheiro fácil. Uma viúva ingênua que ela podia manipular com lágrimas falsas e histórias de emergência. E o pior de tudo é que funcionava. Há 2 anos eu vinha emprestando dinheiro para ela sem nunca receber de volta, sempre com a desculpa de que eles estavam passando por dificuldades, sempre prometendo que era a última vez. E eu, como idiota, acreditava. Ou melhor, queria acreditar. Porque admitir que minha única filha estava me usando era doloroso demais. Era mais fácil fingir que aqueles empréstimos eram temporários, que ela realmente ia me pagar de volta, que no fundo ela ainda me amava e só estava passando por um momento difícil. Que mentira mais patética. Júlia, eu só disse que 5.000 reais não é pouco dinheiro para mim, tentei explicar, ainda encostada na parede, sentindo uma dor nas costas que não era só física. A humilhação doía mais que o empurrão. Você pode pelo menos me explicar direito para que é? Para que é? Ela repetiu, com aquele tom de deboche que eu tinha começado a notar nos últimos meses. Era um tom novo, que ela usava quando falava comigo, mas não quando falava com outras pessoas. Um tom que deixava claro que ela me considerava inferior, alguém que estava atrapalhando os planos dela. Mãe, você não tem mais nada para fazer da vida além de ficar perguntando onde eu gasto meu dinheiro? Você mora sozinha nesse apartamento, não tem filho pequeno, não tem despesa nenhuma? Para que você quer guardar dinheiro? Para quem? Era interessante como ela falava meu dinheiro quando se referia ao dinheiro que estava pedindo emprestado, como se o dinheiro já fosse dela antes mesmo de sair da minha conta. E como ela reduzia minha vida a não tem nada para fazer. Como se cuidar de mim mesma, manter uma casa, pagar minhas contas, ter meus hobbies, não fosse vida de verdade. Como se só a vida dela e dos planos dela importasse. Ricardo riu de novo, balançando a cabeça como se eu fosse uma criança teimosa. Dona Márcia, a senhora não pode querer levar dinheiro para o túmulo, né? A Júlia é sua única filha, esse dinheiro todo vai ser dela mesmo um dia. Esse dinheiro todo. Essa frase ecoou na minha cabeça como um sino. Como assim esse dinheiro todo? Eles não faziam ideia do que eu realmente tinha, mas já estavam dividindo minha herança como se eu já estivesse morta. E o jeito que ele falou, como se eu fosse uma velha egoísta guardando dinheiro por pura mesquinhez, me fez perceber que eles tinham uma imagem completamente distorcida de quem eu era. Para eles, eu era uma aposentada comum que estava sendo teimosa com 5.000 reais. Eles não faziam ideia de que 5.000 reais, para mim, era menos de 1% do que eu tinha no banco. E o mais assustador de tudo, eles já tinham decidido que meu dinheiro era deles. Não era uma possibilidade, era um fato. Claro que ela ia herdar tudo. Claro que esse dinheiro ia ser dela um dia. A única coisa que os incomodava é que esse um dia ainda não tinha chegado e eles queriam começar a gastar já. Eu não estou negando o dinheiro, Júlia, disse, tentando manter a voz firme. O corredor estava silencioso agora. Os vizinhos tinham entrado nos apartamentos, mas eu sabia que eles tinham ouvido tudo. A dona Carmen, do 1205, sempre escutava as conversas do corredor. E amanhã todo mundo no prédio ia saber que a filha da Márcia tinha feito um escândalo por causa de dinheiro. Só quero entender para que é. É uma emergência médica? Alguma conta atrasada importante? Ou é para mais uma dessas viagens que vocês fazem todo mês? A pergunta tocou no ponto sensível. Eu sabia que eles tinham acabado de voltar de Gramado, tinham postado 1000 fotos no Instagram do fim de semana em hotel caro, restaurante chique, passeio de balão. E agora, uma semana depois, estavam na minha porta pedindo 5.000 reais emprestados, como se estivessem passando necessidade. A cara dela mudou. Aquele sorriso falso desapareceu e ela ficou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Raiva mesmo. Não irritação, não impaciência. Raiva. A máscara tinha caído. Mãe, você está sendo ridícula. Eu sou sua filha. Não tenho que dar satisfação sobre como gasto meu dinheiro. E esse dinheiro que você empresta não é nem empréstimo de verdade, né?
É obrigação sua me ajudar. Obrigação. A palavra me atingiu como um tapa na cara. Durante 42 anos, eu tinha cuidado dessa menina. Tinha sacrificado coisas que eu queria para dar coisas que ela queria. Tinha acordado madrugada quando ela estava doente. Tinha pagado médico, dentista, escola, faculdade. Tinha comemorado cada conquista dela como se fosse minha. Tinha chorado cada decepção dela como se estivesse acontecendo comigo. E agora, ela estava me dizendo que continuar ajudando ela financeiramente aos 67 anos era minha obrigação. Não amor, não gratidão, não carinho. Obrigação. Obrigação? A palavra saiu da minha boca como se eu estivesse aprendendo uma língua nova. Obrigação? É, mãe. Obrigação. Você é minha mãe. Eu sou sua única família. Você não tem mais ninguém no mundo. Para quem mais você vai deixar tudo isso quando morrer? Para cachorro de rua? E aí estava a verdade nua e crua. Ela não estava pedindo empréstimo, ela estava cobrando uma dívida que na cabeça dela eu tinha com ela. Uma dívida por ter a ousadia de estar viva, ocupando o lugar dela na fila da herança. E pior, ela estava usando minha solidão como arma. Você não tem mais ninguém no mundo, como se isso me obrigasse a aceitar qualquer tratamento que ela quisesse me dar. Como se eu devesse ser grata por ela ainda falar comigo. Ricardo deu uma risadinha e completou. É verdade, dona Márcia. A senhora já viveu sua vida, aproveitou o que tinha que aproveitar. Agora é hora de ajudar a família. A Júlia e eu estamos construindo nosso futuro. Temos planos, sonhos. A senhora quer que a gente espere a senhora morrer para começar a viver? Eu fiquei olhando para os dois, tentando processar o que estava ouvindo. A senhora já viveu sua vida, como se aos 67 anos eu fosse um objeto decorativo, esperando a hora de ir para o lixo. Como se minha vida tivesse valor só enquanto eu estava produzindo filhos e trabalhando para sustentar família. Agora que eu estava aposentada, agora que Nelson tinha morrido, minha única função era distribuir dinheiro e morrer logo para não atrapalhar os planos dos jovens. Quando exatamente minha filha tinha se transformado nessa pessoa? Quando ela tinha começado a falar de mim como se eu fosse um obstáculo entre ela e o dinheiro que achava que merecia? E quando eu tinha permitido que ela trouxesse para casa um homem que falava da minha morte como se fosse algo desejável e próximo? Em que momento eu tinha falhado tão miseravelmente como mãe? Talvez o erro tenha sido nunca dizer não. Desde pequena, tudo que a Júlia queria, a Júlia conseguia. Se chorava, ganhava. Se fazia birra, ganhava. Se chantageava emocionalmente, ganhava. Nelson e eu sempre cedíamos porque acreditávamos que dar tudo para a filha era amor, que sacrificar nossos desejos pelos desejos dela era ser bons pais. O que não percebemos é que estávamos criando um monstro. Uma pessoa que cresceu achando que o mundo todo devia girar em torno das vontades dela. Júlia, disse devagar, tentando controlar a voz que queria tremer de raiva. Você está me dizendo que eu tenho obrigação de te dar dinheiro porque um dia vou morrer e deixar tudo para você mesmo? Não é assim, mãe. Ela tentou suavizar o tom, mas eu já tinha visto a verdade. Tinha visto quem ela realmente era quando a máscara caiu. É que você fica criando caso por causa de 5.000 reais como se fosse o fim do mundo. 5.000 reais. Você tem apartamento próprio. Não paga aluguel, sua aposentadoria cobre todas as suas contas. Esse dinheiro que você empresta para mim não faz diferença nenhuma na sua vida, mas faz toda a diferença na minha. Que lógica interessante. O dinheiro que eu emprestava para ela não fazia diferença na minha vida, mas fazia toda a diferença na dela. Então, se não fazia diferença para mim, por que eu não dava? E se fazia toda a diferença para ela, como é que ela ia conseguir me pagar de volta? Era uma matemática perversa, onde eu sempre perdia e ela sempre ganhava. E se faz toda a diferença na sua vida, é porque vocês não têm esse dinheiro, né? Então como é que vocês vão me pagar de volta? A pergunta ficou no ar como uma bomba prestes a explodir. Júlia e Ricardo se entreolharam, e eu vi uma conversa inteira acontecer entre eles, em silêncio. Ele fez uma cara de "fala alguma coisa". Ela fez uma cara de "não sei o que falar".
Foi aí que entendi que nunca houve intenção de me pagar de volta. Nunca. Todos aqueles empréstimos eram, na cabeça deles, saques antecipados da minha herança. Eu estava pagando a vida de luxo dos dois com o dinheiro que eles achavam que já era deles. Mãe, não seja dramática, disse Júlia, mas a voz dela estava diferente agora. Mais dura. A voz de quem tinha sido pega na mentira e estava irritada por ter que dar explicações. Você sabe que a gente vai te pagar quando nossa situação melhorar. Quando vai ser isso, Júlia? Porque já fazem 2 anos que a situação de vocês está ruim. Mas eu vejo as viagens que vocês fazem. Vejo as roupas que você compra. Vejo o carro novo que vocês trocaram mês passado. Foi aí que ela explodiu de verdade. Nossa, mãe, você quer que a gente viva que nem mendigo? A gente trabalha, a gente merece ter algumas coisas boas na vida. Só porque você prefere ficar guardando dinheiro no banco que nem um pé de meia qualquer, a gente tem que viver mal? Pronto. Aí estava o problema todo. Para ela, viver dentro das próprias possibilidades era viver mal. Ter que escolher entre viagem cara e roupa de marca era viver que nem mendigo. E a solução para esses problemas de primeiro mundo era simples: usar o dinheiro da mãe. Afinal, o que uma velha de 67 anos ia fazer com dinheiro mesmo? E foi aí que ela me empurrou. Foi quando eu cometi o crime imperdoável de sugerir que talvez, só talvez, eles devessem pensar melhor sobre os gastos antes de pedir dinheiro emprestado, que ela perdeu a paciência completamente. O empurrão não foi um impulso, foi uma decisão. Uma decisão de me colocar no meu lugar. Literalmente. Para de drama, mãe. Para de inventar problema onde não tem. Você vai me dar esses 5.000 reais e ponto final. O silêncio que seguiu foi o som da nossa relação se quebrando para sempre. Eu olhei para minha filha, para o homem que ela tinha escolhido, e entendi que para eles eu não era uma pessoa. Eu era uma conta bancária com pernas. Uma conta bancária que estava demorando demais para morrer e passar o dinheiro para o nome deles. E o pior, uma conta bancária que tinha a audácia de questionar os saques. Está bem, Júlia, disse finalmente, me afastando da parede e ajeitando a blusa. Senti um nó na garganta, não de tristeza, mas de uma clareza terrível. Está bem. Ela sorriu, achando que tinha vencido. O sorriso de quem acabou de dominar uma situação difícil. Ótimo, mãe. Pode fazer o Pix agora? A gente está com pressa. Com pressa. Claro que estavam com pressa. Depois de me humilhar no corredor, depois de me empurrar, depois de deixar claro que eu só servia para pagar as contas deles, eles ainda tinham pressa para sair dali com o dinheiro e continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Não, não vou fazer o Pix agora. Eu caminhei até a porta do meu apartamento e abri. Minha voz estava estranhamente calma, como se todo o veneno da raiva tivesse virado gelo. Vou pensar sobre o que vocês me falaram hoje. Sobre obrigações, sobre família, sobre heranças. Vou pensar bastante. Mãe, não seja infantil, começou Júlia, mas eu a interrompi. Infantil. Depois de tudo que tinha acontecido, eu é que estava sendo infantil por não dar o dinheiro na hora. 3 dias, disse, olhando bem nos olhos dela. Me deem 3 dias para pensar. Aí a gente conversa de novo. Ricardo fez uma cara irritada. Dona Márcia, a senhora está fazendo tempestade em copo d'água. São 5.000 reais. A senhora tem isso sobrando. Isso sobrando. Como se ele soubesse alguma coisa sobre minha vida financeira. Como se ele tivesse o direito de decidir o que eu tinha sobrando ou não. 3 dias, repeti, e fechei a porta. Do outro lado, escutei Júlia falar alto. Inacreditável, ela está ficando senil mesmo. E depois os passos deles se afastando pelo corredor, acompanhados dos comentários maldosos sobre minha paranoia de velha e minha mesquinharia. Senil. Ela tinha me chamado de senil porque eu queria 3 dias para pensar antes de dar 5.000 reais. Eu me encostei na porta fechada e pela primeira vez em 5 anos, desde que Nelson morreu, eu chorei. Não de tristeza, de raiva, de humilhação, de decepção.
Minha única filha tinha me empurrado, tinha rido da minha cara, tinha deixado claro que eu só servia para pagar as contas dela e depois morrer logo para não atrapalhar mais. Mas principalmente, eu chorei pela filha que eu pensava que tinha. A filha que eu amava, que eu imaginava que me amava de volta. Essa filha nunca tinha existido. Ou tinha existido uma vez, muito tempo atrás, antes de se transformar nessa estranha gananciosa que acabava de sair do meu apartamento. Mas ela não sabia de uma coisa. Ela não fazia ideia de uma coisa muito importante. Naquela noite, sentada na mesa da cozinha com uma xícara de café e um bloco de notas, comecei a fazer umas contas. Contas que eu não fazia há muito tempo, mas que nunca tinham saído da minha cabeça. O apartamento em Moema valia, no mercado atual, cerca de R$ 800 mil. As aplicações que eu tinha feito nos últimos 10 anos, seguindo os conselhos que aprendi trabalhando com empresários durante minha carreira de contadora, tinham se multiplicado de um jeito que nem eu esperava. Entre ações, fundos de investimento e uma pequena participação numa empresa de tecnologia que eu comprei por acaso em 2020, eu tinha um patrimônio de quase R$ 2.300.000. Júlia achava que eu era uma aposentada comum, com uma poupança pequena e algum dinheiro guardado. Ela não imaginava que a mãe ingênua tinha construído um patrimônio que ela jamais conseguiria juntar na vida inteira trabalhando como professora de inglês de cursinho. E agora, depois do que aconteceu naquela manhã, ela não ia descobrir. Pelo menos não da forma que imaginava. Durante 25 anos como contadora, eu tinha aprendido uma coisa fundamental. Dinheiro é poder. Quem controla o dinheiro controla a situação. E por muito tempo eu tinha usado esse poder para agradar minha filha, para comprar o amor dela, para evitar conflitos. Mas agora eu estava descobrindo que podia usar esse mesmo poder de uma forma muito diferente. No dia seguinte, quinta-feira, liguei para o Dr. Antônio Ferreira, o advogado que cuidava dos nossos documentos desde a época que Nelson era vivo. Um homem de 60 e poucos anos, sério, que conhecia bem minha situação financeira porque tinha me ajudado a organizar os investimentos depois que Nelson morreu. Doutor Antônio, preciso marcar uma conversa com o senhor. É urgente. Claro, dona Márcia. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. E acho que o senhor vai ficar surpreso com o que eu tenho para contar. 2 horas depois, eu estava no escritório dele no centro de São Paulo, contando tudo. O empurrão, a humilhação, as palavras sobre obrigação e herança. Doutor Antônio me escutou em silêncio, fazendo algumas anotações, balançando a cabeça em alguns momentos. Dona Márcia, disse ele quando expliquei o que tinha acontecido. A senhora tem certeza de que quer tomar uma decisão assim de cabeça quente? Conflitos familiares são complicados. Às vezes as pessoas falam coisas que não pensam quando estão nervosas. Doutor Antônio, ela me empurrou, na frente do marido, na frente dos vizinhos. Me empurrou porque eu questionei um empréstimo de R$ 5.000. Isso não é estar nervosa. Isso é falta de respeito mesmo. Isso é mostrar quem ela realmente é. Ele ficou em silêncio por um momento, organizando os papéis na mesa. E o que a senhora quer fazer? Quero mudar meu testamento. Quero tirar a Júlia da herança. Completamente? Completamente. Quero deixar tudo para instituições de caridade. Para asilos, orfanatos, associações que cuidam de idosos abandonados pela família. Gente que realmente precisa. Dr. Antônio tirou os óculos e limpou as lentes, pensativo. Dona Márcia, a senhora tem direito legal de fazer isso, mas precisamos pensar bem. É uma decisão muito séria. A senhora está falando de mais de R$ 2.000.000. Eu pensei, Dr. Antônio. Pensei a noite inteira. Minha filha deixou claro que não me vê como mãe. Me vê como uma fonte de dinheiro. Disse que eu tenho obrigação de sustentar a vida de luxo dela, porque um dia vou morrer mesmo. Falou que eu já vivi minha vida, e agora é hora de ajudar ela a viver a dela, com o meu dinheiro. Nossa Senhora, ela pode viver a vida dela, Dr. Antônio, com o dinheiro dela. O meu dinheiro vai para quem realmente precisa, para quem vai usar para sobreviver, não para pagar viagem para Gramado e carro financiado. Na sexta-feira,
Dr. Antônio veio ao meu apartamento com a minuta do Novo Testamento. Sentamos na mesa da sala, a mesma mesa onde Nelson e eu fazíamos os planos para o futuro, onde planejávamos deixar tudo organizado para nossa filha ter uma vida tranquila. Que ironia amarga! Último Testamento e Disposição de Bens de Márcia do Carmo Reis, leu Dr. Antônio. Deixo meus bens para as seguintes instituições: 50% do patrimônio para o Lar dos Idosos, São Vicente de Paulo, 30% para o Orfanato Municipal de São Paulo e 20% para a Associação Brasileira de Alzheimer, para cuidar de idosos que, diferente de mim, não têm filhos que os empurrem, mas também não tem ninguém que os ame. Perfeito, disse. As palavras soaram como música para meus ouvidos. Dr. Antônio me olhou por cima dos óculos. A senhora tem certeza absoluta? Uma vez assinado e registrado, só pode ser mudado se a senhora fizer um Novo Testamento. Tenho certeza. Mais certeza do que já tive de qualquer coisa na minha vida. Assinei ali mesmo, na mesa da sala, com 2 testemunhas que Dr. Antônio trouxe. E pela primeira vez em 3 dias, eu me senti em paz. Pela primeira vez em anos, na verdade. Era como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros. Agora faltava só uma coisa: contar para a Júlia. Não exatamente contar tudo, mas dar umas pistas para ver se ela mudava de comportamento quando soubesse que eu não era tão dependente dela quanto ela imaginava. E vocês, o que fariam no meu lugar? Contariam tudo de uma vez ou iriam soltando a informação aos poucos para ver a reação da família? Na segunda-feira, exatamente 3 dias depois do nosso último encontro, Júlia me ligou. Era 12:00. Eu estava almoçando quando o telefone tocou. Oi, mãe. Você já pensou naquilo que a gente conversou? A voz dela estava diferente, mais doce, mais carinhosa. O tom que ela usava quando queria alguma coisa e sabia que tinha exagerado. O tom que ela usava quando criança, depois de fazer alguma arte e queria evitar castigo. Pensei sim, respondi, sem dar muita informação. E aí? Você vai me ajudar com os 5.000? Júlia, você pode vir aqui hoje à tarde? A gente precisa conversar. Sobre o quê, mãe? Não pode resolver por telefone? Eu estava pensando que você podia só fazer o Pix e... Não, precisa ser pessoalmente, e traz o Ricardo também. Ela demorou para responder. Está tudo bem? Você não está doente, está? Que interessante. Agora ela estava preocupada com minha saúde. Estou ótima. Nunca estive tão bem na minha vida. Vem aqui umas 5 da tarde. Mãe, você está me preocupando. Que conversa é essa que não pode ser por telefone? Você vai entender quando chegar aqui. 5 da tarde, Júlia. O que ela não sabia é que eu tinha um plano. Um plano para descobrir se minha filha era capaz de mudança, ou se ela realmente era a pessoa que eu tinha visto na terça-feira. Um plano que ia revelar o verdadeiro caráter dela de uma vez por todas. E dependendo do resultado dessa conversa, o testamento que estava guardado no cofre do Dr. Antônio ia continuar exatamente como estava. Às 5 da tarde, em ponto, escutei a campainha tocar. Olhei pelo olho mágico e vi os 2 parados ali, Júlia com uma cara de quem estava fazendo um favor enorme, Ricardo mexendo no celular como se estivesse perdendo tempo precioso. Respirei fundo, ajeitei a blusa e abri a porta. Oi, mãe, disse Júlia, me dando um beijinho no rosto como se nada tivesse acontecido. Como se terça-feira tivesse sido um dia normal, sem empurrões, sem humilhações, sem palavras que cortaram mais fundo que qualquer faca. Como você está? Estou bem, Júlia. Entrem. Eles se sentaram no sofá da sala. O mesmo sofá onde a Júlia assistia desenho quando era pequena, onde ela fazia lição de casa na adolescência, onde ela chorava quando o namorado terminava com ela na faculdade. Quantas memórias naquele sofá, quantas conversas de mãe e filha, quantos abraços, quantos conselhos. E agora eles estavam ali sentados como estranhos esperando uma reunião de negócios. Quer um café? Ofereci, mais por educação do que por vontade de ser hospitaleira. Não, mãe, obrigada. A gente não pode demorar muito, temos compromisso, disse Júlia.
sempre com pressa quando estava na minha casa, sempre com lugares mais importantes para estar. Você disse que queria conversar? Eu me sentei na poltrona em frente a eles, a poltrona que era do Nelson, onde ele lia jornal toda manhã durante 40 anos. Senti uma pontada de saudade. Nelson sempre soube lidar melhor com a Júlia do que eu. Ele era mais firme, mais decidido. Talvez, se ele estivesse vivo, as coisas não tivessem chegado a esse ponto. Júlia, depois do que aconteceu na terça-feira, eu fiquei pensando muito no que vocês me falaram. Comecei, observando a reação dela. Sobre obrigações, sobre família, sobre herança. Ricardo se mexeu no sofá, interessado de repente. Júlia fez uma cara de quem não queria lembrar da terça-feira. Mãe, eu já pedi desculpa por isso. Eu estava estressada, tinha tido um dia difícil no trabalho. Às vezes a gente fala coisas que não pensa direito quando está nervosa. Mentira. Ela não tinha pedido desculpa. Nenhuma vez. E não tinha tido dia difícil no trabalho. Eu sabia que terça-feira ela nem tinha trabalhado porque tinha visto as fotos que ela postou no Instagram de manhã, tomando café da manhã na cama às 11 horas. Mas deixei passar, por enquanto. Eu entendi uma coisa muito importante naquele dia, Júlia. Entendi que vocês têm uma visão muito específica sobre minha situação financeira. Como assim? Perguntou Ricardo, se inclinando para a frente. Vocês acham que eu sou uma aposentada comum, com uma aposentadoria básica e algumas economias pequenas, não é? Júlia e Ricardo se entreolharam. Bem, mãe, você é aposentada, mora sozinha, não tem grandes gastos. A gente imagina que você tenha uma situação estável, mas simples. Simples, repeti, saboreando a palavra. E por isso vocês acham que 5.000 reais é muito dinheiro para mim, mas pouco dinheiro para vocês. Não é isso, mãe. Deixa eu contar uma coisa para vocês, interrompi. Durante 25 anos, eu trabalhei como contadora. 25 anos cuidando do dinheiro de outras pessoas, aprendendo sobre investimentos, sobre como fazer dinheiro trabalhar para você. E vocês acham que eu nunca apliquei esse conhecimento na minha própria vida? O silêncio na sala ficou pesado. Ricardo parou de mexer no celular. Júlia me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. O que você está querendo dizer, mãe? Estou querendo dizer que talvez vocês não conheçam minha situação financeira tão bem quanto imaginam. Levantei da poltrona e fui até a escrivaninha no canto da sala. Abri a gaveta e tirei alguns papéis que eu tinha separado especialmente para essa conversa. Extratos bancários dos últimos 3 meses. Não todos, só alguns. O suficiente para dar uma ideia. Mês passado, só de rendimento dos meus investimentos, eu recebi 17.000 reais, disse mostrando um dos extratos. Isso além da aposentadoria. A cara do Ricardo mudou completamente. A cara da Júlia também. Eles olharam para o papel como se estivessem vendo um alienígena. 17.000? Ricardo repetiu com a voz diferente. Só de rendimento. O valor principal continua aplicado, rendendo todo mês. Mãe, disse Júlia, com uma voz que eu não reconhecia. Você nunca me falou que tinha investimentos. Você nunca perguntou, Júlia. Você sempre assumiu que eu era uma velhinha sem conhecimento financeiro que guardava dinheiro na poupança. Não era bem verdade. Uma vez, há uns 3 anos, eu tinha tentado conversar com ela sobre investimentos, tinha sugerido que ela aprendesse a aplicar dinheiro em vez de gastar tudo em supérfluos. Ela tinha rido na minha cara e disse: Mãe, você não entende nada dessas coisas de hoje em dia. Deixa isso para quem entende. Agora, quem não entendia era ela. Quanto você tem aplicado? Perguntou Ricardo, sem cerimônia nenhuma. Júlia deu uma cotovelada nele, mas eu percebi que ela também queria saber. Os olhos dela estavam brilhando de um jeito que eu conhecia bem. O mesmo brilho de quando ela era criança e via algo que queria ganhar. Isso importa, Ricardo? Não, claro que não importa, ele disse rapidamente. É só curiosidade. Mentira descarada. Não era curiosidade. Era cálculo. Eles estavam refazendo as contas na cabeça, recalculando o valor da herança que achavam que iam receber. Mãe, disse Júlia, tentando um tom mais carinhoso, por que você nunca me contou sobre esses investimentos?
A gente podia ter conversado sobre isso, eu podia ter te ajudado a... Me ajudado como, Júlia? Você que todo mês me pede dinheiro emprestado porque não consegue se organizar financeiramente? Você que gasta mais do que ganha em viagens e roupas? Como exatamente você ia me ajudar? Ela ficou sem resposta. Ricardo também. A verdade doía, mas era isso mesmo. Eles queriam me ajudar a administrar meu dinheiro da mesma forma que queriam me ajudar gastando ele. A questão é, continuei, que na terça-feira vocês deixaram bem claro que acham que eu tenho obrigação de financiar a vida de vocês, que eu já vivi minha vida e agora é hora de usar meu dinheiro para ajudar vocês a viverem a vida de vocês. Mãe, eu não falei exatamente assim. Falou sim, Júlia. Falou exatamente assim. E também falou que eu não tenho mais ninguém no mundo, então para quem mais eu vou deixar meu dinheiro mesmo? Lembra? Ela baixou a cabeça. Pelo menos tinha a decência de ficar envergonhada quando era confrontada com as próprias palavras. E você, Ricardo, disse que eu já aproveitei o que tinha que aproveitar e que vocês não podiam esperar eu morrer para começar a viver. Dona Márcia, eu... Não. Deixa eu terminar. Minha voz estava firme agora. Firme de um jeito que eu não me lembrava de ter usado com eles antes. Durante 3 dias, eu pensei muito sobre o que vocês falaram. E cheguei a algumas conclusões interessantes. Sentei de novo na poltrona, com os extratos na mão. Os dois me olhavam como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Primeira conclusão. Vocês não me veem como mãe. Vocês me veem como uma fonte de renda. Alguém que tem a obrigação de sustentar o padrão de vida de vocês. Não é verdade, mãe. Segunda conclusão. Vocês não têm respeito nenhum por mim, tanto que a Júlia me empurrou porque eu ousasse questionar um empréstimo de R$ 5.000. O silêncio voltou, pesado, constrangedor. Terceira conclusão. Vocês acham que meu dinheiro já é de vocês. Não é uma herança futura, é dinheiro que vocês têm direito de usar agora. Mãe, você está exagerando. Estou exagerando? Então me explica por que em 2 anos de empréstimos vocês nunca me pagaram de volta nem um centavo. Me explica por que vocês sempre têm dinheiro para viagem, para restaurante caro, para carro novo, mas nunca têm dinheiro para me pagar. Ricardo tentou falar alguma coisa, mas eu levantei a mão. Não. Eu não terminei. Minha voz estava com uma autoridade que eu não sabia que tinha. Quarta conclusão, e a mais importante, vocês assumiram que eu não tenho opções, que eu tenho que aceitar qualquer tratamento que vocês me derem porque eu sou velha, sozinha e vocês são minha única família. Júlia começou a chorar. Lágrimas que eu já tinha visto muitas vezes antes. Lágrimas estratégicas que apareciam sempre que ela estava perdendo uma discussão. Mãe, você está sendo injusta. Eu te amo, você sabe disso. Ama? Júlia, você me ama ou ama meu dinheiro? A pergunta ficou no ar como um tiro. Ela parou de chorar na hora, como se tivesse levado um susto. Como você pode perguntar uma coisa dessas? Porque depois da terça-feira, eu não sei mais a diferença. Quando você me empurrou, quando você riu da minha cara junto com seu marido, quando você disse que eu tenho obrigação de te dar dinheiro, o que você estava demonstrando? Amor ou ganância? Eu estava nervosa, mãe. As pessoas fazem coisas estúpidas quando estão nervosas. Estúpidas? Júlia, você acha que me empurrar foi só uma coisa estúpida? Ricardo tentou intervir. Dona Márcia, talvez a gente possa conversar sobre isso com mais calma. Todo mundo aqui se ama. Todo mundo quer o melhor para a família. Ricardo, disse olhando diretamente para ele. Você falou que eu já vivi minha vida. Você realmente acredita nisso? Ele abriu e fechou a boca como um peixe. Não tinha resposta. Porque eu tenho 67 anos, não 97. Eu tenho saúde, tenho energia, tenho planos. A minha vida não acabou só porque meu marido morreu e minha filha cresceu. Vocês entenderem isso? Claro, mãe, claro que entendemos, disse Júlia rapidamente. Não, vocês não entendem. Se entendessem, não teriam falado que eu já vivi minha vida. Se entendessem, não estariam me pressionando para gastar meu dinheiro com os sonhos de vocês em vez dos meus próprios sonhos. Que sonhos você tem, mãe? Perguntou Júlia,
como se a ideia de eu ter sonhos próprios fosse absurda. Essa é a questão, Júlia. Vocês nunca perguntaram. Em 2 anos de empréstimos, vocês alguma vez perguntaram o que eu quero fazer com minha vida? Se eu tenho planos? Se eu tenho sonhos? Ou vocês só assumiram que minha única função é ser o banco particular de vocês? Eles se entreolharam de novo. Eu via o desespero crescendo nos olhos dos dois. A conversa não estava indo para onde eles esperavam. Mãe, a gente pode conversar sobre seus sonhos. Claro que queremos saber o que você quer fazer, disse Júlia, tentando controlar o dano. Agora vocês querem saber, porque descobriram que eu tenho mais dinheiro do que imaginavam. Não é por isso? É sim, Júlia. É exatamente por isso. Quando vocês achavam que eu era uma aposentada simples, eu não tinha direito a sonhos próprios. Agora que descobriram que eu tenho dinheiro investido, de repente eu viro uma pessoa interessante. Levantei de novo e fui até a janela. Lá embaixo, a vida continuava normal. Pessoas indo e vindo, cada uma cuidando da própria vida, dos próprios problemas. Que inveja eu sentia dessas pessoas normais com famílias normais. Sabe o que eu descobri nesses 3 dias? Disse, ainda olhando pela janela. Descobri que vocês me subestimaram completamente. Acharam que eu era uma velha ingênua que ia aceitar qualquer coisa porque não tinha opção. Me virei para eles. Júlia tinha parado de chorar e estava me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Medo. Ela estava com medo. Mas eu tenho opções, muitas opções, e dinheiro dá opções. Que tipo de opções? Perguntou Ricardo com a voz estranha. Opção de não aceitar desrespeito. Opção de não ser tratada como um banco. Opção de escolher para onde vai meu dinheiro quando eu morrer. O silêncio na sala era ensurdecedor. Dava para ouvir o relógio da cozinha fazendo tic-tac. Dava para ouvir os carros passando na rua. Dava para ouvir o coração dos 3 batendo descompassado. O que você está querendo dizer, mãe? Perguntou Júlia, com a voz bem baixa. Estou querendo dizer que na quinta-feira eu fui ao advogado. O impacto da frase foi imediato. Ricardo ficou pálido. Júlia parou de respirar por um segundo. No advogado para quê? Para fazer umas mudanças no meu testamento. Que mudanças? A voz dela saiu como um sussurro. Mudanças necessárias. Mudanças que refletem a nossa nova realidade familiar. Júlia se levantou do sofá como se tivesse levado um choque. Mãe, o que você fez? Fiz o que qualquer pessoa faria depois de ser empurrada e humilhada pela própria filha. Protegi meus interesses. Protegeu como? Eu não respondi imediatamente. Deixei o silêncio crescer, deixei o desespero deles crescer junto. Era cruel? Talvez. Mas depois do que eles tinham feito comigo, eu achava que merecia um pouquinho de crueldade. Mãe, por favor, me conta o que você fez, disse Júlia, com a voz tremendo. Júlia, você disse que eu não tenho mais ninguém no mundo além de vocês. Mas não é verdade. Tem muita gente no mundo que precisa de ajuda. Idosos abandonados em asilos, crianças em orfanatos, pessoas com doenças que não têm como pagar tratamento. Mãe, pessoas que vão ficar verdadeiramente gratas por receber ajuda. Pessoas que não vão me empurrar porque eu questionei um gasto. Ricardo se levantou também. Dona Márcia, a senhora está querendo dizer que... Estou querendo dizer que vocês me fizeram perceber uma coisa muito importante. Família não é sangue. Família é amor, respeito, carinho. E se vocês não conseguem me dar isso, talvez eu precise procurar uma família que consiga. Você não pode fazer isso, explodiu Júlia. Eu sou sua filha. Esse dinheiro é meu por direito. E aí estava a verdade de novo. Não era preocupação com nossa relação. Não era amor filial. Não era medo de me perder. Era medo de perder o dinheiro. O dinheiro que ela achava que era dela por direito. Por direito? Repeti. Júlia, de onde você tirou que tem direito ao meu dinheiro? Eu sou sua única filha. E daí? Isso me obriga a deixar meu patrimônio para você? Mesmo depois de você me desrespeitar, me empurrar, me tratar como um banco? Mãe, eu já pedi desculpa. Não, não pediu. E mesmo se tivesse pedido, algumas coisas não se resolvem só com desculpa. Ricardo tentou uma abordagem diferente.
Dona Márcia, talvez a gente possa conversar sobre isso com mais calma. Todo mundo aqui cometeu erros, mas somos família. Famílias se perdoam. Se perdoam? Ricardo, me diz uma coisa. Vocês me perdoaram por questionar um empréstimo de R$ 5.000? Porque, pelo que eu me lembro, a reação de vocês foi me empurrar e me chamar de dramática. Ele não tinha resposta para isso. E agora vocês querem que eu perdoe vocês por me desrespeitarem, porque descobriram que eu tenho mais dinheiro do que pensavam. Que coincidência interessante. Júlia voltou a chorar, mas dessa vez era diferente. Era desespero mesmo, não manipulação. Mãe, por favor, eu sei que eu errei, eu sei que falei coisas terríveis. Mas você não pode destruir nossa família por causa de uma discussão. Eu não destruí nossa família, Júlia. Vocês destruíram. Eu só estou reagindo. Reagindo como? Caminhei até a mesa onde estava minha bolsa e tirei uma cópia do Novo Testamento. Não era a original, mas era uma cópia que Dr. Antônio tinha me dado. Reagindo assim, estendi o papel para ela. Júlia pegou com a mão tremendo e começou a ler. Vi o momento exato em que ela entendeu o que estava escrito. A cor sumiu do rosto dela. Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, Orfanato Municipal de São Paulo, Associação Brasileira de Alzheimer. Ela leu em voz alta, como se não acreditasse no que estava vendo. Pessoas que vão usar meu dinheiro para ajudar quem realmente precisa, expliquei. Não para pagar viagem para Gramado. Ricardo arrancou o papel da mão dela e leu também. A senhora não pode fazer isso. A senhora tem que deixar pelo menos parte para a Júlia. Ela é sua filha. Ela é minha filha que me empurrou e me humilhou. Isso não me obriga a nada. Mas quanto dinheiro é? Perguntou Júlia com a voz quebrada. Eu sorri. Um sorriso frio, sem alegria. Ah, agora você quer saber quanto dinheiro é? Quando achava que era pouco, não importava. Agora que descobriu que é muito, importa? Mãe, por favor. R$ 2.300.000, Júlia. Mais ou menos isso. Entre apartamento, investimentos, aplicações, ações. Dinheiro que eu juntei trabalhando durante 25 anos e investindo inteligentemente depois que aposentei. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eles ficaram me olhando como se eu fosse uma estranha, como se nunca tivessem me visto antes na vida. R$ 2.300.000, Ricardo repetiu, como se estivesse tentando processar um número muito grande. Dinheiro que vocês achavam que já era de vocês. Dinheiro que vocês queriam que eu gastasse sustentando a vida de luxo de vocês. Mãe, disse Júlia, tentando se recompor. A gente pode conversar sobre isso. A gente pode... Pode o quê, Júlia? Pode fingir que me ama agora que sabe quanto eu tenho? Pode fingir que me respeita agora que descobriu que eu não sou uma velhinha inútil? Eu não estou fingindo. Está sim. Vocês dois estão. Porque há 1 hora atrás, quando chegaram aqui, vocês estavam com pressa, não podiam demorar muito, tinham compromisso. Agora, de repente, tem tempo para conversar. Era verdade e eles sabiam. A mudança de comportamento deles tinha sido óbvia demais. A questão é, continuei, que agora é tarde demais. Vocês mostraram quem são realmente, e eu agi de acordo. Mas, mãe, você pode mudar o testamento de novo, não pode? Você pode voltar atrás, disse Júlia desesperada. Posso, mas não vou. Por quê? Porque vocês me deram a resposta que eu precisava hoje. Que resposta? A resposta para a pergunta, vocês me amam ou amam meu dinheiro? E a resposta ficou bem clara. Desde que descobriram quanto eu tenho, vocês não falaram uma vez sobre nossa relação, sobre amor, sobre família. Só falaram sobre o testamento e sobre o direito de vocês ao meu dinheiro. Era verdade. Em toda a conversa, nenhuma vez eles tinham demonstrado preocupação genuína comigo. Só com a herança. Isso não é verdade, disse Júlia, mas a voz dela não convencia nem ela mesma. É sim, Júlia. E sabe o que mais? Eu estou em paz com minha decisão. Pela primeira vez em anos, eu estou em paz. Júlia se jogou de joelhos no chão, na frente da minha poltrona. Era uma cena tão dramática que eu quase ri. Quase. Se não fosse tão patética, seria cômica. Mãe,
Eu imploro. Eu sei que eu fui horrível, eu sei que eu não mereço, mas por favor, não faz isso, não corta nossa família assim. Nossa família? Repeti. Júlia, que família? A família onde a filha empurra a mãe porque ela questiona um empréstimo? A família onde o genro fala que a sogra já viveu a vida e agora é hora de ajudar os jovens? Essa família? Eu posso mudar. A gente pode mudar. Ricardo, fala alguma coisa. Ricardo estava parado ali, branco como papel, segurando o testamento como se fosse uma sentença de morte. Que ironia! Era exatamente isso. Dona Márcia, ele começou com a voz trêmula, talvez a gente possa conversar sobre uma divisão. A senhora não precisa deixar tudo para a caridade. Pode deixar metade para a Júlia e metade para as instituições. Seria justo, não? Justo. Essa palavra de novo. Como se eles tivessem alguma noção do que era justo. Justo seria vocês me tratarem com respeito. Justo seria vocês não assumirem que meu dinheiro já é de vocês. Justo seria vocês me pagarem os empréstimos que fizeram. Mas isso vocês nunca quiseram fazer. A gente pode pagar. A gente pode pagar tudo de volta, disse Júlia, desesperada. Quanto é? Quanto a gente te deve? Fui até a mesa e peguei um caderno onde eu anotava todos os empréstimos. Sim, eu anotava tudo. Velha contadora. Alguns hábitos nunca morrem. Vamos ver, disse, folheando as páginas. Nos últimos 2 anos, março de 2023, R$ 5.000 para emergência que nunca me explicaram. Maio de 2023, R$ 3.000 para consertar o carro, o mesmo carro que vocês trocaram por um mais novo 2 meses depois. Júlia foi ficando mais pálida a cada item que eu lia. Agosto de 2023, R$ 8.000 para tratamento dentário da Júlia, que nunca aconteceu, porque eu perguntei como tinha sido, e você disse que resolveu sozinho. Outubro de 2023. Para, mãe, disse Júlia, com a voz quebrada. Para. Eu sei que a gente mentiu. Eu sei que a gente usou o dinheiro para outras coisas. Outras coisas como viagens, restaurantes caros, roupas de marca. Coisas que vocês queriam, não precisavam. A gente pode devolver tudo. Com que dinheiro, Júlia? Vocês não têm dinheiro nem para pagar as próprias contas. Como vão me devolver R$ 43.000? O número ficou no ar como uma bomba. R$ 43.000 em 2 anos. Dinheiro que eu tinha dado acreditando nas mentiras deles, acreditando que eles realmente precisavam. 43.000? Ricardo repetiu, incrédulo. Isso mesmo. R$ 43.000 que vocês me pediram emprestado e nunca devolveram. R$ 43.000 que eu poderia ter usado para viajar, para me divertir, para fazer as coisas que eu quero. Mas, mãe, a gente não sabia que era tanto assim, disse Júlia. Claro que sabiam. Vocês sabiam exatamente o que estavam fazendo. Pegando dinheiro aos poucos, sempre com uma história triste, sempre prometendo que era a última vez. E eu, idiota, acreditando porque vocês são minha família. Levantei da poltrona e caminhei até a janela de novo. Lá embaixo, um casal de idosos estava caminhando de mãos dadas na calçada. Que inveja eu sentia! Eles tinham companheirismo, cumplicidade. Eu tinha uma filha que me via como um caixa eletrônico. Sabe qual é a parte mais triste de tudo isso? Disse, ainda olhando pela janela. Não é nem o dinheiro. O dinheiro eu posso ganhar de volta. Eu sei como investir. A parte mais triste é descobrir que minha única filha não me ama. Eu te amo, mãe. Eu te amo sim. Me virei para ela. Não, Júlia, você não me ama. Você ama o que eu posso fazer por você. É diferente. Isso não é verdade. É sim. Se você me amasse, você nunca teria me empurrado. Se você me amasse, você não teria rido da minha cara quando eu questionei um empréstimo. Se você me amasse, você perguntaria como eu estou, o que eu estou sentindo, se eu estou bem sozinha aqui neste apartamento. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas eu não sentia mais pena. Era estranho. Durante 42 anos, ver minha filha chorar me dilacerava o coração. Agora eu sentia nada.
como se alguma coisa tivesse quebrado dentro de mim na terça-feira e não fosse mais se consertar. Quando foi a última vez que você me perguntou se eu estava bem, Júlia? Quando foi a última vez que você se interessou pela minha vida, pelos meus sentimentos, pelos meus problemas? Ela não respondeu porque não tinha resposta. Há anos que as ligações dela começavam sempre igual. Oi, mãe, tudo bem? Escuta, preciso de uma ajudinha aqui. Quando foi a última vez que vocês me visitaram sem pedir dinheiro? Quando foi a última vez que viemos jantar juntos só para conversar, só para ficar em família? O silêncio era ensurdecedor. Vocês sabem que dia é meu aniversário? Sabem que dia morreu meu pai? Sabem quando foi a última vez que eu fui ao médico? Sabem se eu tenho amigos, se eu me sinto sozinha, se eu fico triste às vezes? Mãe, para com isso, disse Júlia soluçando. Para com isso? Por que, Júlia? Porque é desconfortável ouvir a verdade? Porque vocês estão percebendo que não sabem nada sobre minha vida, além da minha conta bancária? Ricardo tentou intervir de novo. Dona Márcia, talvez a gente possa começar de novo. A gente pode... Começar de novo? Interrompi. Ricardo, você acha mesmo que depois de hoje eu vou conseguir olhar para vocês dois e não lembrar do que aconteceu? Você acha que eu vou conseguir esquecer que vocês me disseram na cara que eu já vivi minha vida e agora é hora de ajudar vocês? Eu estava nervoso. Eu falei sem pensar. Não, você não falou sem pensar. Você falou exatamente o que pensa. E o que você pensa é que eu sou um obstáculo entre vocês e o dinheiro que acham que merecem. Caminhei de volta para a poltrona e me sentei. Estava cansada, física e emocionalmente exausta. 42 anos criando uma filha para descobrir que ela se transformou numa estranha gananciosa. Vocês querem saber qual é a diferença entre vocês e as instituições que vão receber minha herança? Perguntei. As instituições vão usar meu dinheiro para ajudar quem precisa. Vocês usariam para sustentar uma vida de luxo que não podem pagar. Mãe, a gente pode mudar nosso estilo de vida. A gente pode... Pode o quê, Júlia? Pode parar de mentir? Pode parar de me tratar como banco? Pode começar a me tratar como gente? Sim, a gente pode fazer tudo isso. Tarde demais. Por que tarde demais? Você ainda está viva, a gente ainda pode mudar. Porque algumas coisas, quando quebram, não tem conserto. E a confiança é uma delas. Peguei o testamento das mãos do Ricardo e o guardei na minha bolsa. Acho que nossa conversa terminou aqui. Mãe, não, por favor, vamos conversar mais, vamos resolver isso. Não tem nada para resolver, Júlia, eu tomei minha decisão. Eles continuaram implorando, chorando, prometendo que iam mudar. Mas eu sabia que não iam. Pessoas não mudam da noite para o dia. E mesmo se mudassem, o estrago já estava feito. A confiança estava quebrada, o amor estava manchado, a relação estava destruída. Às 7 da noite, eles finalmente foram embora. Eu fechei a porta e me encostei nela, exatamente como tinha feito na terça-feira. Mas dessa vez eu não chorei. Dessa vez eu me senti livre. Livre da obrigação de sustentar os caprichos deles. Livre da culpa de não ser uma mãe boa o suficiente. Livre para viver minha própria vida. E vocês? O que acham? Será que eu fui muito dura? Será que uma mãe tem mesmo a obrigação de deixar tudo para os filhos, independente de como eles a tratam? Deixem nos comentários o que vocês fariam no meu lugar. Nas semanas que se seguiram àquela conversa, minha vida mudou de uma forma que eu não esperava. Era estranho como tomar uma decisão difícil podia trazer tanta paz de espírito. Pela primeira vez em anos, eu acordava de manhã sem aquela sensação de que estava sempre devendo alguma coisa para alguém, sempre precisando justificar meus gastos, sempre esperando a próxima ligação pedindo dinheiro emprestado. Júlia tentou me ligar 3 vezes na primeira semana. Eu não atendi. Ricardo tentou mandar mensagem no WhatsApp, dizendo que eles queriam conversar com mais calma. Eu bloqueei o número dele. Não tinha mais nada para conversar. Algumas decisões, quando são tomadas, não têm volta. Mas o que eu não esperava era como outras pessoas reagiriam quando soubessem da minha decisão. A primeira foi a dona Carmen, do 1205, minha vizinha há 15 anos.
Encontrei com ela no elevador uma semana depois da conversa com Júlia, e ela fez uma cara estranha, como se estivesse cheirando algo ruim. Márcia, disse ela, com aquele tom de quem está prestes a dar um sermão. Ouvi umas coisas por aí. Que coisas, dona Carmen? A Júlia esteve aqui ontem, chorando no corredor, contando para todo mundo que você mudou seu testamento e cortou ela da herança. Claro. Júlia estava fazendo escândalo no prédio, tentando conseguir apoio, tentando que as pessoas me pressionassem a voltar atrás. Era exatamente o tipo de coisa que ela faria. E o que a senhora acha disso, dona Carmen? Ela me olhou como se eu tivesse falado uma blasfêmia. Márcia, pelo amor de Deus! Ela é sua filha, uma filha única. Como você pode fazer uma coisa dessas? A senhora sabe o que ela fez comigo, dona Carmen. Sei que vocês brigaram por causa de dinheiro, mas Márcia... Brigas de família a gente resolve conversando, não cortando herança. Brigas de família. Como se empurrar a própria mãe fosse uma briga de família normal. Como se humilhar uma mulher de 67 anos na frente dos vizinhos fosse algo que se resolve conversando. Dona Carmen, a senhora tem filhos? Tenho 2, você sabe. E eles já empurraram a senhora contra a parede porque a senhora questionou um empréstimo? Ela abriu a boca e fechou. Não tinha resposta. Então, talvez a senhora não entenda a situação toda. O elevador parou no meu andar e eu saí, deixando ela ali com a boca aberta. Mas o comentário dela me incomodou mais do que eu queria admitir. Será que todo mundo ia pensar que eu estava sendo uma mãe cruel? Será que a opinião dos outros importava mais para mim do que eu imaginava? A segunda pessoa foi o porteiro do prédio, seu Antônio, um homem de uns 50 anos que trabalhava ali há 10 anos e sempre foi muito educado comigo. Quando cheguei da farmácia naquela quinta-feira, ele me chamou no balcão da portaria. Dona Márcia, posso dar uma palavrinha com a senhora? Claro, seu Antônio. É sobre a Júlia. Ela esteve aqui ontem conversando comigo. Meu coração disparou. Conversando sobre o quê? Sobre a herança da senhora. Ela disse que a senhora está com uns problemas na cabeça, que talvez precise de ajuda médica e que por isso tomou umas decisões estranhas. Senti o sangue subir para a cabeça. Problemas na cabeça. Júlia estava espalhando que eu estava senil, que eu não tinha capacidade mental para tomar decisões sobre meu próprio dinheiro. Que estratégia baixa e covarde. E o que o senhor acha disso, seu Antônio? Ele me olhou com cuidado, como se estivesse pisando em ovos. Dona Márcia, não é da minha conta, mas a senhora sempre foi uma pessoa muito lúcida, muito organizada. Se a senhora tomou essa decisão, deve ter seus motivos. Obrigada, seu Antônio. E sim, eu tenho meus motivos. A Júlia também disse que a senhora pode estar sendo influenciada por alguém, algum golpista, alguma pessoa mal intencionada que quer se aproveitar da senhora. Influenciada. Claro, era impossível na cabeça da Júlia que eu tivesse tomado essa decisão sozinha. Tinha que ter alguém me manipulando, porque uma mulher de 67 anos obviamente não tinha capacidade de pensar por conta própria. Seu Antônio, algum estranho tem vindo aqui me visitar? Alguém que o senhor não conhece? Não, dona Márcia, só o doutor Antônio, o advogado, mas ele vem aqui há anos. Exato. Doutor Antônio é advogado da família há mais de 15 anos. Se alguém está sendo influenciado aqui, não sou eu. Ele balançou a cabeça, entendendo. A senhora quer que eu não deixe a Júlia subir mais sem avisar? A pergunta me pegou de surpresa. Será que eu queria isso? Será que eu estava disposta a proibir minha própria filha de me visitar? Por enquanto não, seu Antônio. Mas se ela vier fazer escândalo de novo, o senhor pode me avisar antes de deixar ela subir. Nos dias seguintes, descobri que Júlia havia conversado com mais gente. A farmacêutica da esquina me perguntou se eu estava bem de saúde. A moça do mercadinho fez um comentário sobre como é difícil quando os filhos não cuidam bem dos pais. O médico do meu cardiologista me ligou perguntando se eu não queria fazer uns exames de rotina, para garantir que está tudo bem. Era óbvio o que estava acontecendo. Júlia estava espalhando a versão dela da história por todo o bairro, pintando-me como uma velha confusa que estava sendo manipulada ou que estava perdendo a capacidade mental. Era uma estratégia bem pensada.
Se ela conseguisse convencer pessoas suficientes de que eu não estava competente para tomar decisões, talvez conseguisse questionar o testamento judicialmente. Mas ela não sabia de uma coisa. Ela não sabia que eu tinha previsto exatamente isso. Na sexta-feira da segunda semana, liguei para Dr. Antônio e marquei uma reunião urgente. Dr. Antônio, preciso da sua ajuda. Minha filha está espalhando que eu estou com problemas mentais, que não tenho capacidade para tomar decisões sobre meu patrimônio. Ele suspirou do outro lado da linha. Dona Márcia, eu estava esperando isso. É uma estratégia comum quando alguém é cortado de uma herança. Tentam questionar a capacidade mental do testador. E isso pode dar certo? Pode, se eles conseguirem provar que a senhora estava com faculdades mentais comprometidas no momento que assinou o testamento. Por isso, eu sugiro que a senhora faça alguns exames preventivos. Que tipo de exames? Exames neurológicos, avaliação psiquiátrica, testes de capacidade cognitiva, para provar que a senhora está completamente lúcida e tomou essa decisão de forma consciente. Onde posso fazer esses exames? Conheço alguns profissionais excelentes. Vou marcar tudo para a senhora. E também vou preparar um documento complementar ao testamento, onde a senhora explica detalhadamente os motivos da sua decisão. 3 dias depois, eu estava no consultório da doutora Fernanda Ribeiro, neuropsiquiatra. Uma mulher de uns 45 anos, muito séria, que me fez uma bateria de perguntas que duraram 2 horas. Dona Márcia, vou ser bem direta. Não há nenhum sinal de demência, Alzheimer, ou qualquer outro tipo de comprometimento cognitivo. A senhora está com as faculdades mentais perfeitamente preservadas. E isso pode ser questionado? Teoricamente, qualquer exame pode ser questionado. Mas a senhora fez uma avaliação completa, com múltiplos testes, comigo e com outros 2 colegas. Seria muito difícil contestar 3 avaliações independentes que chegaram à mesma conclusão. No mesmo dia, fiz exames neurológicos com Dr. Carlos Mendoza, um neurologista conceituado em São Paulo. Ressonância magnética, eletroencefalograma, testes de memória e cognição. Resultado: tudo normal para uma mulher da minha idade. E na segunda-feira, fiz avaliação psicológica com a doutora Paula Santos, que me fez um relatório detalhado sobre meu estado emocional e capacidade de discernimento. Dona Márcia, disse ela no final da sessão, a senhora demonstra plena capacidade de julgamento, estabilidade emocional e tomou sua decisão baseada em fatos concretos e justificáveis. Qualquer advogado que tente questionar sua competência mental vai ter trabalho. Uma semana depois, eu tinha em mãos um dossiê completo. 3 avaliações médicas independentes, exames neurológicos, laudos psiquiátricos, tudo comprovando que eu estava perfeitamente lúcida quando mudei meu testamento. Dr. Antônio organizou tudo num documento legal que seria anexado ao testamento. Agora, disse ele, mesmo que sua filha tente questionar judicialmente, vai ser muito difícil. A senhora tomou todas as precauções necessárias. Mas o que eu não esperava era que Júlia fosse tentar uma abordagem diferente. Na quarta-feira seguinte, meu telefone tocou às 7 da manhã. Era um número que eu não conhecia. Alô, Dona Márcia? Aqui é Amanda, filha do seu primo Rogério. Amanda. Eu não falava com ela há uns 5 anos, desde o casamento dela. Prima distante que morava em Ribeirão Preto e aparecia na família só em casamentos e funerais. Oi, Amanda. Que surpresa. Tudo bem? Tudo bem sim, tia. Escuta, eu liguei porque a Júlia me procurou. Ela está muito preocupada com a senhora. Claro, agora a Júlia estava recrutando parentes distantes para fazer pressão em mim. Preocupada por quê? Ela disse que a senhora anda meio confusa, que tomou umas decisões estranhas sobre herança, que talvez esteja sendo enganada por alguém. Amanda, você acha que eu estou confusa? Ela hesitou. Não, tia. Pelo telefone a senhora parece normal. Mas é que a Júlia está desesperada. Ela disse que a senhora cortou ela da herança completamente. E você acha que isso é problema seu? Não, tia, claro que não. Mas a Júlia é sua única filha. Deve ter algum mal-entendido, alguma coisa que vocês podem resolver conversando. Amanda, me responde uma coisa.
Você tem filhos? Tenho. 2. E se um desses filhos te empurrasse contra a parede porque você questionou um empréstimo de R$ 5.000, você faria o quê? Silêncio do outro lado da linha. A Júlia te contou essa parte da história? Não, ela só disse que vocês brigaram por causa de dinheiro. Pois é, ela não contou que me empurrou, que me humilhou na frente dos vizinhos, que disse que eu tenho obrigação de sustentar a vida de luxo dela. Ela só contou a parte que convinha. Nossa, tia... Amanda, eu gosto de você, sempre gostei. Mas essa conversa é entre mim e minha filha, e já está resolvida. Mas tia, talvez se a Júlia se desculpar... Algumas coisas não se resolvem com desculpa, Amanda. Algumas coisas quebram para sempre. Desliguei o telefone e fiquei pensando. Quantas pessoas mais Júlia ia tentar recrutar? Quantos parentes distantes, vizinhos, conhecidos, ela ia convencer a me ligar para tentar me fazer mudar de ideia? A resposta veio nas semanas seguintes. Minha prima, Silvia de Santos, me ligou. O padre da igreja que eu frequentava me procurou depois da missa. A dona Irene, uma amiga antiga da minha mãe, apareceu na minha porta com um bolo e uma conversa sobre perdão e família. Júlia estava fazendo uma campanha sistemática envolvendo todo mundo que ela conseguia pensar para me pressionar a voltar atrás. E a história que ela contava era sempre a mesma. Eu estava confusa, sendo manipulada, tomando decisões irracionais por causa da idade. Mas havia um problema na estratégia dela. Cada pessoa que me procurava saía da conversa comigo percebendo que eu estava perfeitamente lúcida, que tinha motivos sólidos para minha decisão e que Júlia não tinha contado a história toda. A dona Irene, por exemplo, me disse na saída: Márcia, eu vim aqui achando que você estava fazendo uma loucura, mas depois de ouvir o que ela fez, eu acho que você está certíssima. O padre foi ainda mais direto. Dona Márcia, eu conheço a senhora há 10 anos. A senhora sempre foi uma mulher sensata. Se tomou essa decisão, deve ter bons motivos. E honrar pai e mãe inclui respeitar os pais, não apenas receber herança deles. A estratégia da Júlia estava se voltando contra ela. Quanto mais gente ela mandava para me convencer, mais gente ficava sabendo da verdade sobre o que ela tinha feito. Mas ela ainda não tinha desistido. Na última semana de novembro, 1 mês e meio depois da nossa conversa, meu telefone tocou às 8 da noite. Era a Júlia. Oi, mãe. A voz dela estava diferente. Mais madura, mais cansada. Como se ela finalmente tivesse entendido a gravidade da situação. Oi, Júlia. Mãe, eu sei que você não quer falar comigo. Eu sei que estraguei tudo. Mas você pode me dar só 5 minutos? Só 5 minutos. Fiquei em silêncio, pensando. Será que ela tinha realmente mudado? Será que finalmente tinha entendido o que tinha feito de errado? 5 minutos, disse. Mãe, eu sei que você fez exames médicos. Eu sei que você provou que está bem mentalmente. Eu sei que não posso contestar o testamento judicialmente. Interessante. Ela sabia dos exames. Provavelmente tinha tentado buscar informações com os médicos e descobriu que não tinha como questionar minha competência mental. E o que você quer, Júlia? Quero te pedir perdão, de verdade, não para você mudar o testamento, não para você me dar dinheiro, só para você me perdoar. A voz dela estava tremendo. Pela primeira vez em muito tempo, eu ouvi emoção real ali, não manipulação. Mãe, eu sei que eu fui horrível. Eu sei que eu te tratei mal, que te desrespeitei, que só pensava em mim. Eu sei que eu quebrei alguma coisa entre a gente que talvez não tenha mais conserto. Eu não disse nada. Deixei ela falar. Essas semanas foram as piores da minha vida. Não por causa do dinheiro, por causa de ter perdido você. Por ter perdido minha mãe por causa da minha ganância. Júlia. Não, mãe. Deixa eu terminar. Eu falei com um psicólogo. Comecei a fazer terapia. Ele me ajudou a entender umas coisas sobre mim, sobre como eu sempre fui egoísta, sobre como eu só pensava em mim. Isso era novo. Júlia fazendo terapia era a última coisa que eu esperava. Eu percebi que desde pequena eu sempre achei que o mundo girava em torno de mim. Que você e o papai existiam para me dar coisas, para realizar meus desejos.
Eu nunca parei para pensar em vocês como pessoas, como gente que tem sentimentos, necessidades, sonhos. As palavras estavam saindo com dificuldade, como se ela estivesse lutando para falar. E quando você questionou o empréstimo, quando você ousou dizer não, eu fiquei com tanta raiva. Porque na minha cabeça distorcida, você estava atrapalhando meus planos. Como se fosse obrigação sua realizar meus planos. Eu senti algo se mexendo no meu peito. Não era perdão ainda, mas era reconhecimento. Reconhecimento de que ela estava finalmente entendendo. Mãe, eu sei que talvez seja tarde demais. Eu sei que eu quebrei nossa relação de um jeito que talvez não tenha conserto, mas eu precisava te falar isso. Precisava te pedir perdão. Júlia, disse finalmente, você está pedindo perdão porque quer que eu mude o testamento? Não, mãe. Eu estou pedindo perdão porque eu te machuquei, porque eu fui uma filha horrível, porque eu perdi a pessoa mais importante da minha vida por causa de dinheiro. Pela primeira vez em meses, eu ouvi sinceridade na voz dela. Dor real. Arrependimento real. Mãe, eu não estou pedindo para você me perdoar agora. Eu sei que vai demorar. Talvez nunca aconteça. Mas eu queria que você soubesse que eu entendi, que eu sei que estava errada e que eu vou passar o resto da vida tentando ser uma pessoa melhor. E o Ricardo? Eu me separei dele. A notícia me pegou de surpresa. Se separou? Sim. O psicólogo me ajudou a ver que ele estava me incentivando a ser pior, que a ganância dele alimentava a minha ganância. E que um casamento baseado em viver além das nossas possibilidades com o dinheiro dos outros não tinha futuro. Isso eu não esperava. Júlia sempre foi apaixonada pelo Ricardo, sempre o defendeu. Júlia, você tem certeza disso? Tenho. Foi a primeira decisão difícil que eu tomei na vida, pensando no que é certo, não no que eu quero. Fiquei em silêncio, processando tudo o que ela tinha falado. Seria possível que minha filha finalmente tivesse amadurecido? Seria possível que a dor de perder a herança tivesse ensinado a ela alguma coisa sobre valor e prioridades? Mãe, eu posso te visitar um dia? Não para falar de dinheiro, não para te pedir nada. Só para a gente conversar, para eu tentar reconquistar pelo menos parte do seu afeto. O silêncio se estendeu entre nós. Eu olhei pela janela da sala e vi as luzes da cidade se acendendo. São Paulo estava se preparando para mais uma noite. Milhões de pessoas cuidando das suas vidas, das suas famílias, dos seus problemas. E ali estava eu, uma mulher de 67 anos, tentando decidir se devia dar uma segunda chance para a filha que tinha me magoado profundamente. Júlia, disse finalmente, como eu posso ter certeza de que você mudou mesmo? Como eu posso ter certeza de que isso não é mais uma manipulação? Você não pode ter certeza, mãe. Eu sei disso. Eu quebrei sua confiança de um jeito tão feio que talvez nunca mais consiga reconquistar. A única coisa que eu posso fazer é mostrar com ações, não com palavras. Que tipo de ações? Eu não sei ainda. Talvez começar pagando de volta os 43 mil reais que eu te devo. Vai demorar, porque agora eu estou sozinha e tenho que aprender a viver com o que eu ganho. Mas eu vou pagar. Isso me surpreendeu. A Júlia que eu conhecia nunca reconhecia dívidas. Sempre arranjava desculpas para não pagar. Júlia, você sabe que 43 mil reais é muito dinheiro para quem ganha o que você ganha dando aula. Eu sei, mãe. Vai demorar anos. Talvez eu tenha que arrumar um segundo emprego, talvez eu tenha que mudar meu estilo de vida completamente. Mas eu vou pagar, porque é o certo a fazer. E se eu disser que não quero que você pague? Se eu disser que perdoo essa dívida? Aí eu vou insistir em pagar mesmo assim, porque não é sobre o dinheiro, mãe. É sobre responsabilidade. É sobre assumir as consequências dos meus erros. Pela primeira vez em muitos anos, eu ouvi maturidade na voz da minha filha. Não era a Júlia mimada que sempre arranjava desculpas para tudo. Era uma mulher adulta, assumindo responsabilidade pelos próprios atos. Mãe, posso te contar uma coisa que o psicólogo me disse? Pode. Ele disse que eu sempre tratei você como uma extensão de mim, como se você não fosse uma pessoa separada, com direitos e sentimentos próprios, como se você existisse só para realizar meus desejos. Era exatamente isso.
Durante 42 anos, eu tinha sido tratada como um apêndice da vida da Júlia, não como uma pessoa independente. Ele me perguntou quando foi a última vez que eu te perguntei sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças. Quando foi a última vez que eu demonstrei interesse genuíno pela sua vida, não pelo que você podia fazer por mim. Eu sabia a resposta. Fazia anos, talvez décadas. E sabe o que mais me doeu? Foi perceber que eu não sei quase nada sobre você. Eu não sei qual é sua cor favorita hoje em dia. Não sei que tipo de música você gosta. Não sei se você se sente sozinha, se tem medo de alguma coisa, se tem algum sonho que ainda quer realizar. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não eram lágrimas de raiva ou mágoa. Eram lágrimas de reconhecimento. Reconhecimento de que minha filha estava finalmente me vendo como uma pessoa. Mãe, eu queria aprender a te conhecer, não como minha provedora, não como minha mãe que me dá coisas. Queria te conhecer como Márcia, como a mulher que você é. Júlia, isso vai levar muito tempo. Eu sei, e eu sei que talvez você nunca mais confie em mim completamente. Eu sei que eu destruí alguma coisa que talvez não tenha mais conserto, mas eu queria tentar. Respirei fundo. Era um território desconhecido para nós duas. Desde que Júlia nasceu, nossa relação tinha sido baseada em dar e receber. Eu dava amor, cuidado, dinheiro. Ela recebia. Nunca tinha sido uma relação de duas pessoas adultas se conhecendo e respeitando mutuamente. Se eu disser sim, se eu deixar você me visitar, você entende que as regras mudaram completamente? Como assim? Entende que você não é mais a filha mimada que pode fazer birra quando não consegue o que quer? Entende que você é uma mulher adulta que precisa me tratar com respeito sempre? Entendo. Entende que não vai haver mais dinheiro? Que os empréstimos acabaram para sempre? Que você vai ter que viver com o que ganha? Entendo. E quero que seja assim. Eu preciso aprender a ser independente. Entende que se você me desrespeitar uma única vez, se você voltar a me tratar como banco, nossa relação termina definitivamente? Entendo. E entende que eu posso mudar de ideia a qualquer momento? Que se eu perceber que você não mudou de verdade, eu posso te pedir para sair da minha vida de novo? Entendo, mãe. Fiquei em silêncio por um longo momento, pesando minhas opções. Era um risco enorme. Confiar novamente em alguém que tinha quebrado minha confiança de forma tão brutal. Mas havia algo na voz da Júlia. Uma humildade que eu nunca tinha ouvido antes, que me fazia pensar que talvez, só talvez, ela tivesse realmente mudado. Júlia, o testamento não muda. Eu sei. Mesmo se a gente reconstruir nossa relação, mesmo se eu voltar a te amar como filha, o testamento não muda. Você entende isso? Entendo. E está certo assim. Aquele dinheiro vai fazer muito mais bem para quem realmente precisa do que faria para mim. Você tem certeza disso? Tenho. Sabe por quê? Porque eu finalmente entendi que o que eu realmente perdi não foi o dinheiro. Foi você. E dinheiro nenhum no mundo vale mais que ter minha mãe de volta. Por um momento, eu quase acreditei que era verdade. Quase acreditei que ela tinha mesmo amadurecido, que tinha aprendido a separar amor de dinheiro, relacionamento de interesse financeiro. Está bem, disse finalmente. Você pode vir me visitar, mas tem condições. Que condições? Primeira, você vem sozinha. Não quero ver o Ricardo aqui, mesmo que vocês voltem a se entender. Não vamos voltar, mãe, eu tenho certeza disso. Segunda, você não fala de dinheiro, nem para pedir, nem para oferecer pagar as dívidas. Quando eu quiser tocar nesse assunto, eu toco. Combinado. Terceira, você me conta sobre sua vida. De verdade. Não sobre o que você quer de mim, mas sobre quem você é, o que você pensa, o que você sente. Eu quero isso também. Quarta, você me deixa contar sobre a minha vida. E você escuta. De verdade. Não fica só esperando sua vez de falar. Mãe, eu quero muito ouvir sobre sua vida. E quinta, se eu sentir que você está fingindo, se eu perceber que é tudo mentira para me manipular, você sai daqui e não volta nunca mais. Entendo. Você pode vir domingo à tarde, às 3 horas.
Traz um bolo da padaria ali da esquina, aquele de coco que eu gostava quando você era pequena. Você ainda gosta de bolo de coco? Não sei. Faz tanto tempo que ninguém me pergunta o que eu gosto que eu nem me lembro mais. Ouvi ela engolindo um choro do outro lado da linha. Mãe, obrigada. Obrigada por me dar essa chance. Não me agradeça ainda, Júlia. Você ainda não provou nada. Eu vou provar. Eu prometo que vou provar. Nha. Desliguei o telefone e fiquei ali sentada na poltrona, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Será que eu tinha feito a coisa certa? Será que era possível reconstruir uma relação que tinha sido tão tóxica por tanto tempo? Olhei para a cópia do testamento que estava em cima da mesa. As instituições de caridade ainda eram as únicas beneficiárias e iam continuar sendo, independente do que acontecesse com Júlia. Essa decisão não tinha volta. Mas talvez, só talvez, eu pudesse recuperar minha filha como pessoa, mesmo que não como herdeira. Na quinta-feira seguinte, 3 dias antes da visita marcada, meu telefone tocou de novo. Era Dr. Antônio. Dona Márcia, tenho uma novidade para a senhora. Que novidade? A Júlia esteve aqui no meu escritório hoje. Meu coração disparou. Para quê? Para pedir uma cópia da lista de todas as dívidas que ela tem com a senhora. Disse que quer organizar um plano de pagamento. Isso me pegou completamente de surpresa. Ela realmente pediu isso? Pediu. E também perguntou se seria possível fazer um documento onde ela renuncia formalmente a qualquer direito sobre sua herança. Como assim? Ela quer assinar um papel dizendo que concorda com o testamento, que não vai questioná-lo e que renuncia a qualquer claim futuro sobre seu patrimônio. Fiquei sem palavras. Se Júlia estava disposta a assinar um documento assim, talvez ela realmente tivesse mudado. Ou talvez fosse a estratégia mais sofisticada de manipulação que ela já tinha tentado. Dr. Antônio, isso é legalmente válido? É sim, seria uma renúncia irrevogável. Se ela assinar, nunca mais poderia questionar o testamento, mesmo que a senhora mudasse de ideia no futuro. E ela sabe disso? Expliquei tudo para ela. Ela disse que é exatamente isso que ela quer. Que quer tirar o dinheiro da equação para que vocês possam reconstruir a relação baseada só em amor. Ou ela tinha realmente mudado, ou ela era uma atriz melhor do que eu imaginava. O que a senhora quer fazer? Prepare o documento. Se ela quiser assinar, que assine. Dona Márcia, posso dar uma opinião? Claro. Em 15 anos representando famílias, eu nunca vi ninguém que estava fingindo ir tão longe assim. Normalmente, quando é manipulação, eles nunca abrem mão oficialmente dos direitos legais. Talvez Dr. Antônio estivesse certo. Talvez Júlia tivesse realmente aprendido alguma coisa nessas semanas de sofrimento. No sábado, véspera da nossa conversa, passei o dia inteiro arrumando a casa, preparando um café decente, pensando em como seria receber minha filha depois de tudo que tinha acontecido. Era estranho sentir ansiedade para ver alguém que eu tinha visto crescer, que eu tinha carregado no colo, que eu tinha amado incondicionalmente durante tanto tempo. E vocês? O que fariam no meu lugar? Dariam uma segunda chance para a filha? Acreditariam que ela realmente mudou? Ou será que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar? Será que é possível separar amor de dinheiro quando o dinheiro causou tanto estrago? Domingo chegou mais rápido do que eu esperava. Acordei às 6 da manhã, muito antes do despertador, com uma ansiedade que eu não sentia há anos. Era como se eu fosse conhecer uma pessoa nova, não receber a filha que havia criado durante 42 anos. Porque, de certa forma, era exatamente isso que estava acontecendo. Passei a manhã inteira arrumando a casa, preparando um café gostoso, escolhendo a roupa que ia usar. Que absurdo! Uma mulher de 67 anos se arrumando para receber a própria filha como se fosse um primeiro encontro. Mas era assim que eu me sentia. Nervosa, esperançosa, cautelosa. Às 2:30 da tarde, eu estava sentada na poltrona da sala, olhando pela janela a cada 5 minutos. Às 2:50, vi um carro parar na frente do prédio. Era um carro pequeno, popular, bem diferente do sedã que Júlia e Ricardo tinham antes.
Ela saiu do carro carregando uma caixa de padaria e caminhou até a entrada do prédio. Meu coração disparou. Mesmo depois de tudo que tinha acontecido, mesmo com toda a mágoa e decepção, ela ainda era minha filha. E uma parte de mim, uma parte que eu tinha tentado sufocar durante essas semanas, ainda sentia falta dela. A campainha tocou exatamente às 3 horas. Abri a porta e lá estava ela. Júlia estava diferente. Mais magra, com cara cansada, usando uma roupa simples que eu nunca tinha visto antes. Não estava maquiada, o cabelo estava preso num rabo de cavalo básico e ela tinha uma expressão de humildade que eu nunca tinha visto em todo o tempo que ela viveu comigo. "Oi, mãe", disse ela com a voz baixa. "Oi, Júlia. Entra." Ela me estendeu a caixa da padaria. Trouxe o bolo de coco. "Obrigada." Ficamos ali paradas por um momento, sem saber muito bem como agir. Era estranho. Durante 42 anos, nós duas sempre soubemos exatamente qual era nosso papel. Eu era a mãe que dava, ela era a filha que recebia. Agora não sabíamos mais quem éramos uma para a outra. "Senta", disse, apontando para o sofá. Ela se sentou na ponta, como se estivesse com medo de ocupar muito espaço. Era um comportamento completamente novo para ela, que sempre se jogava no sofá como se fosse dona do mundo. "Quer um café?" "Quero, obrigada." Fui para a cozinha preparar o café e cortar o bolo. De lá, eu podia vê-la na sala, olhando ao redor como se estivesse vendo o apartamento pela primeira vez. Talvez estivesse mesmo. Talvez ela nunca tivesse realmente prestado atenção no lugar onde eu morava, nas coisas que eu gostava, no ambiente que eu tinha criado para mim. Voltei com a bandeja e coloquei na mesa de centro. Júlia me ajudou a arrumar as xícaras, o açúcar, as colheres. Pequenos gestos que ela nunca tinha feito antes. "Como você está, mãe?" A pergunta me pegou de surpresa. Era a primeira vez em anos que ela me perguntava como eu estava sem querer pedir alguma coisa em seguida. "Estou bem, Júlia." "E você?" "Estou aprendendo a viver de um jeito diferente." "Como assim?" Ela suspirou e olhou para as próprias mãos. "Você viu o carro que eu vim? É usado, comprei parcelado, tive que vender o que eu tinha com o Ricardo para conseguir pagar as prestações. E o apartamento de vocês?" "Era alugado. Eu saí de lá. Estou morando num kitnet em Santana. É pequeno, mas é o que eu posso pagar sozinha." Santana. Um bairro bem mais simples que os lugares onde ela morava antes. Era uma mudança drástica. "E como você está se sentindo com essa mudança?" "No começo foi horrível. Eu chorava todos os dias. Não por causa do apartamento ou do carro. Por causa de ter perdido você. Por ter perdido a única pessoa que sempre me amou, independente de qualquer coisa." Ela parou e respirou fundo, como se estivesse juntando coragem para continuar. Mas depois eu comecei a perceber umas coisas. Comecei a perceber que eu nunca tinha experimentado a sensação de conquistar alguma coisa com meu próprio esforço. Tudo que eu tinha sempre foi dado por você e pelo papai, ou conseguido com dinheiro emprestado. E agora? Agora, quando eu olho para esse carrinho lá embaixo, eu sinto orgulho, porque eu comprei com meu dinheiro, trabalhando, economizando. Quando eu chego no meu kitnet e vejo que está tudo organizadinho, eu sinto satisfação, porque é meu, conquistado por mim. Era impressionante ouvir isso da Júlia. A filha que sempre desprezou qualquer coisa que não fosse de marca, qualquer lugar que não fosse chique. "Mãe, posso te contar sobre a terapia?" "Pode." O psicólogo me fez uma pergunta que eu nunca tinha pensado. Ele perguntou qual era a diferença entre querer e precisar, e eu percebi que eu nunca soube a diferença. Ela pegou a xícara de café com as 2 mãos, como se estivesse tentando se aquecer. "Eu sempre confundi querer com precisar. Eu queria uma roupa de marca e achava que precisava. Eu queria viajar para lugares caros e achava que precisava. Eu queria comer em restaurantes chiques e achava que precisava. E agora? Agora eu sei a diferença. Eu preciso de um teto, de comida, de roupa. O resto é tudo querer. E está tudo bem querer coisas. Mas não está tudo bem achar que as outras pessoas têm obrigação de realizar nossos desejos." Isso era uma mudança de perspectiva tão profunda que eu quase não acreditei que estava ouvindo da minha filha.
Júlia, você não está sentindo falta da vida que você tinha antes? Sinto falta de algumas coisas. Sinto falta de não ter que me preocupar com dinheiro no final do mês. Sinto falta de poder comprar alguma coisa sem ter que pensar 2 vezes. Mas sabe do que eu não sinto falta? Do quê? Da ansiedade constante. Da pressão de ter que manter um padrão de vida que eu não podia pagar. Da vergonha de estar sempre devendo para alguém. Ela olhou diretamente nos meus olhos pela primeira vez desde que chegou. E principalmente, não sinto falta de ser uma pessoa que eu não gostava. Uma pessoa gananciosa, egoísta, que só pensava em si mesma. Você não gostava de quem você era? Não, mãe, eu não gostava, mas eu não sabia como mudar. Eu achava que para ser feliz, eu precisava ter cada vez mais coisas, cada vez mais luxo, e quando eu não conseguia pagar, eu achava que era direito meu pegar o dinheiro de quem amava. Ela baixou a cabeça envergonhada. Mas principalmente, eu não gostava de como eu tratava você. No fundo, eu sempre soube que estava errada. Mas era mais fácil fingir que você tinha a obrigação de me sustentar do que admitir que eu estava sendo uma filha horrível. Senti um nó na garganta. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava ouvindo a Júlia sendo completamente honesta sobre si mesma, sobre nosso relacionamento, sobre os erros que tinha cometido. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Pode. Quando você mudou o testamento, quando você decidiu deixar tudo para a caridade, você fez isso para me ensinar uma lição ou porque realmente não me ama mais? A pergunta me pegou desprevenida. Era tão direta, tão vulnerável, que eu não soube o que responder imediatamente. Júlia, quando eu mudei o testamento, eu estava com raiva, estava magoada, estava decepcionada. Eu queria que você sentisse as consequências dos seus atos. E agora? Agora eu não sei. Eu ainda estou processando tudo isso. Mãe, você ainda me ama? A pergunta ficou no ar como uma confissão. Ela estava ali, vulnerável, esperando uma resposta que podia determinar o resto do relacionamento entre nós. Júlia, eu sempre vou te amar. Você é minha filha. Mas o amor que eu sinto por você hoje é diferente do amor que eu sentia antes. Diferente como? Antes, eu te amava incondicionalmente. Eu te daria qualquer coisa, faria qualquer sacrifício, passaria por cima de qualquer limite por você. Era um amor cego, que não via defeitos, que não cobrava responsabilidade. Respirei fundo antes de continuar. Agora eu te amo, mas com condições. Eu te amo como pessoa, mas não vou aceitar ser desrespeitada. Eu te amo como filha, mas não vou sustentar sua irresponsabilidade financeira. É um amor mais maduro, mas também mais distante. Ela balançou a cabeça, como se estivesse entendendo. E sobre o testamento? O testamento não muda, Júlia. Independente de como nossa relação evoluir daqui para frente, aquele dinheiro vai para quem precisa. Eu entendo. E acho que está certo. Você tem certeza? Tenho. Sabe por quê? Porque se você mudasse o testamento agora, eu nunca ia ter certeza se nossa relação nova é verdadeira ou se é interesseira. E você também não. Isso me surpreendeu. Era uma perspectiva muito madura da situação. Além disso, continuou ela, eu finalmente entendi que herança não é direito. É presente. E presentes só têm valor quando são dados com amor, não por obrigação. Ficamos em silêncio por um momento, cada uma processando o que estava sendo dito. Mãe, posso te perguntar sobre seus sonhos? Meus sonhos? Você tem planos? Coisas que quer fazer? Lugares que quer conhecer? Era incrível como uma pergunta tão simples podia ser tão tocante. Quando foi a última vez que alguém me perguntou sobre meus sonhos? Sabe, Júlia, eu passei tantos anos preocupada com os sonhos dos outros que meio que esqueci dos meus. Mas você deve ter alguns, não? Pensei por um momento. Eu sempre quis conhecer a Europa. Portugal, Espanha, Itália. Nunca fui porque sempre tinha que economizar para ajudar vocês. E por que você não vai agora? Agora? Agora. Você tem dinheiro, tem saúde, tem tempo. Por que não? A pergunta era tão óbvia que eu me senti idiota por não ter pensado nisso antes. Por que eu não ia mesmo? Eu acho que...
Eu acho que me acostumei a adiar meus desejos em favor dos desejos dos outros. Mãe, você podia fazer essa viagem? Podia realizar esse sonho? Você acha? Acho. E sabe mais? Quando você voltar, quero que você me conte tudo. Quero ver as fotos, quero ouvir as histórias, porque pela primeira vez na vida eu estou interessada de verdade na sua felicidade, não no que você pode fazer por mim. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de reconhecimento de que talvez, só talvez, eu tivesse recuperado minha filha. Júlia, você realmente mudou. Estou tentando, mãe. Todo dia. É difícil mudar hábitos de uma vida inteira, mas estou tentando. E se você não conseguir? E se em algum momento você voltar a ser a pessoa que era antes? Aí você vai fazer o que disse que faria. Vai me pedir para sair da sua vida de novo. E eu vou aceitar, porque vou saber que mereci. A honestidade dela era comovente. Mas, mãe, eu espero que não aconteça, porque agora eu sei o que é perder você, e não quero passar por isso de novo. Passamos o resto da tarde conversando. De verdade. Ela me contou sobre o trabalho, sobre a terapia, sobre como estava aprendendo a cozinhar, sobre os livros que estava lendo. Eu contei sobre minhas amigas, sobre minha rotina, sobre as coisas que eu gostava de fazer sozinha. Pela primeira vez em décadas, tivemos uma conversa de igual para igual. Duas mulheres adultas se conhecendo, se respeitando, se interessando genuinamente uma pela outra. Quando ela foi embora, às 7 da noite, nos abraçamos na porta. Era um abraço diferente. Não era o abraço automático de sempre. Era um abraço consciente, carinhoso, de duas pessoas que estavam escolhendo se importar uma com a outra. Posso voltar semana que vem? Ela perguntou. Pode. Mas na próxima vez, você escolhe o que a gente vai fazer. Pode ser um passeio, um cinema, uma caminhada no parque. Quero ver como você enxerga o mundo agora. Combinado. Depois que ela saiu, eu fiquei na sala, olhando para a mesa onde ainda estavam as xícaras de café e os restos do bolo de coco. Era estranho como um domingo à tarde podia mudar tanto a perspectiva de uma pessoa sobre a vida. Será que era possível reconstruir uma relação que tinha sido tão quebrada? Será que as pessoas realmente podiam mudar? Será que eu podia confiar de novo em alguém que tinha me magoado tanto? Eu não sabia as respostas, mas pela primeira vez em meses eu sentia esperança. 3 meses depois, estou escrevendo isso do meu quarto de hotel em Lisboa. Sim, eu vim para a Europa. Realizei meu sonho adiado durante tantos anos. E sabe o que mais? Júlia me ajudou a planejar a viagem. Pesquisou hotéis, sugeriu roteiros, me ensinou a usar aplicativos de viagem. Não, ela não veio comigo e não pagou nada da viagem, mas me deu algo muito mais valioso: apoio, entusiasmo, interesse genuíno na minha felicidade. Nossa relação ainda está em construção, ainda é frágil, ainda requer cuidado. Eu ainda tenho momentos de desconfiança. Ela ainda tem momentos de recaída nos velhos hábitos. Mas estamos tentando. O testamento continua igual. 2.300.000 reais que vão para instituições de caridade quando eu morrer. E Júlia assinou o documento renunciando a qualquer direito sobre essa herança. Não foi pressão minha. Foi escolha dela. Porque ela entendeu algo que levou 42 anos para aprender. O amor verdadeiro não tem preço. E a herança mais valiosa que uma mãe pode deixar para uma filha não é dinheiro. É exemplo, é caráter, é a capacidade de ser uma pessoa melhor. Será que eu fiz a coisa certa? Será que fui muito dura? Será que uma mãe deveria perdoar tudo sempre? Eu não sei, mas sei que hoje, aos 67 anos, eu me respeito. Eu sei que valho mais do que um caixa eletrônico. E sei que, às vezes, o amor verdadeiro significa dizer não. Significa estabelecer limites. Significa exigir respeito. E vocês, o que acham? Fizeram a escolha certa? Deixem nos comentários suas opiniões, suas histórias parecidas, suas reflexões. Porque, no final das contas, família é algo que a gente constrói todo dia, com escolhas conscientes, com respeito mútuo, com amor que tem limites saudáveis.
Obrigada por chegarem até o fim dessa história. Se ela tocou vocês de alguma forma, se fez vocês repensarem suas próprias relações familiares, então valeu a pena compartilhar. Porque às vezes, as histórias mais difíceis são as que mais precisamos ouvir.